Olá, amigos! Olá, pessoal! Mais uma vez aqui juntos. E hoje com o livro Constelação Familiar, um belíssimo livro que, se vocês puderem ler ele completo, eu indico. Ele foi psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo que nos coube é Educação para a Amizade. Quando Joana nos traz esse sentimento de amizade, me faz sentir-me bastante leve, pois eu e meus familiares temos o que podemos chamar aqui na Terra de verdadeiros amigos que nos acompanham nessa caminhada. E como a própria Joana coloca, que a amizade faz com que a nossa caminhada seja muito mais leve. Pois estamos no mundo, como sabemos, de provas e expiações. E esses amigos são como anjos que reencarnam no mesmo período que estamos reencarnados para nos dar esse suporte, além daqueles protetores que estão no mundo espiritual. E esses amigos nos sustentam e fazem também com que cada um de nós trabalhe interiormente o egoísmo, os orgulhos, para que possamos sustentá-los. Então, uma das questões que o título desse texto é Educação para a Amizade, é que a amizade nos educa. Nos educa a trabalharmos em si nossas vaidades, nossos orgulhos e principalmente o nosso egoísmo, porque para os amigos nós nos entregamos. Então é muito mais fácil o ser humano fazer algo que naquele momento até não queria fazer, mas fazer algo para um amigo do que para alguém que ele desconhece. Sendo assim, a questão da amizade é um dos relacionamentos que nos ajuda na educação para a evolução espiritual. Joana coloca que sem amizade a existência humana pereceria, ela morre, né? E na constelação familiar, segundo Joana, quando não existe, abre uma expressiva lacuna entre todos os seus membros. Então, quando você tem esposo, esposa, filhos que não nutrem uma verdadeira amizade de troca entre os seus familiares, essa lacuna é aberta e fica muito mais fácil desse espírito ou desses espíritos sucumbirem às suas provas, pois eles não se dão o autossuporte que a amizade pode trazer para eles seguirem de maneira mais leve sua caminhada. É colocado também nesse texto que a amizade é um combustível que sustenta-nos na luz da evolução, fortalecendo-nos as emoções. Porque quantas vezes passamos por situações muito difíceis e poderíamos vir a ter descompensações emocionais se não fosse o suporte desses amigos leais que temos. Entretanto, é chamada a atenção também para as pessoas que se sentem incapazes de manter relacionamentos fraternos de amizade. Mas quando é que isso acontece? Exatamente quando esses seres ainda se encontram em estágio egoístico. A partir do momento que você se encontra em um estágio egoístico, você não consegue manter um vínculo verdadeiro de amizade. Pois você pensa muito mais numa amizade de troca.
eu lhe dou isso e você me traz aquilo. E o relacionamento de amizade não perpassa por esse tipo de pensamento. Imagine de atitude. O que nos é chamado a atenção aqui é que cada dia mais na modernidade, essas amizades, entre aspas, se tornaram muito mais superficiais devido à falta dessa entrega para com o outro. E essa entrega é feita de maneira que você não se importa com o que o outro lhe trará de benefício. Você faz porque você quer fazer com amor ao próximo, sem exigir nada, absolutamente nada em troca. Quando cada um de nós está preparado para isso, aí sim nós somos verdadeiros amigos. Mas vocês podem estar aqui me questionando: e quando nós somos e fazemos dessa forma e o outro lado não nos corresponde? Aí eu respondo com as palavras de Joana de Ângeles, né? A amizade é algo que não perpassa por essas questões. Então, é muito melhor você ser um amigo e o outro ainda está nesse momento egoístico da vida do que o contrário, quando você é que age dessa forma. Por isso que precisamos refletir: será realmente que eu não tenho amigos ou sou eu que ainda tenho tantos sentimentos de apego, de egoísmo, de orgulho, que estou afastando aqueles que me poderiam ser verdadeiros amigos? A amizade é algo que precisa estar em nós, assim como o amor. Ela não depende que o outro faça algo por nós. Ela depende, sim, de que nós façamos algo pelo outro e essa relação ocorra de modo extremamente natural, sem nenhum tipo de exigência, sem nenhum tipo de cobrança. Os verdadeiros amigos não precisam de palavras. Basta eles se entreolharem que eles sabem e sentem o que está acontecendo um com o outro. E quando, repito, isso ocorre de modo mais profundo, numa relação de amor entre marido e mulher, pais e filhos, etc., esse lar tem tanta luz que quando qualquer pessoa penetra nele, percebe a harmonia que existe entre eles, os participantes dessa família. É importante também frisar que o contrário também se faz. Quando adentramos em determinadas casas, residências, onde não existe o sentimento de amizade entre os familiares, ocorre que esses familiares se tornam pessoas que emitem tipos de energia negativas. Energia de apego, energia de individualidade, energias de egoísmos. Pais e filhos não conversam, marido e mulher não trocam amor, amizade, não trocam carinho. Então, isso tudo é refletido na egrégora desse lar. Por esse motivo, a importância de compreendermos o que a amizade, se estivermos abertos a ela, como ela faz com que nossa alma se eduque, como Joana está nos trazendo.
Ao nos entregarmos ao outro com um sentimento de pureza nos corações, perceberemos que se esse a quem nos entreguemos não for aquele que nos dê uma determinada reciprocidade, logo, logo aparecerá ou aparecerão pessoas em nossa volta que nos trará o verdadeiro sentido de amor e amizade. Tudo o que emitimos, nós já sabemos, é a lei da física, retorna para nós. Se hoje eu não tenho em meu rol verdadeiros amigos, é que provavelmente eu não sou uma verdadeira amiga para o outro. É dolorido de dizer, principalmente para as pessoas que ainda não conquistaram verdadeiros amigos. É difícil de dizer que as pessoas que não conquistaram seus verdadeiros amores, quando eu falo verdadeiros amores, não só parceiros, amores de relacionamento, elas precisam se autotrabalhar as questões de orgulho, e eu estou apenas repassando o que Joana de Ângeles nos traz, a questão do egoísmo, a questão da vaidade, a questão da individualidade, né, que é trazida a partir do egoísmo, do egocentrismo, para que possamos, depois que tratarmos todas essas questões em nós mesmos, podermos sim formar novas e verdadeiras amizades em torno de nós. Muitas vezes, Joana nos chama a atenção que nesse mundo material que estamos inseridos, tem algo que também nos confunde, que é o amor da sensualidade. Por causa desse prazer transitório que estamos ainda acostumados pelo próprio momento que a humanidade ainda vive. Essas paixões perturbadoras são resultados, no final, em solidão. Por quê? Porque os relacionamentos, eles são muito mais formados pela atração física e química do que pelos verdadeiros sentimentos de amizade. É importante eu exemplificar, eu adoro exemplificar, né? Como vocês sabem. E nada melhor do que você exemplificar com a própria vida. Porque quando você exemplifica com a vida do outro, o outro pode gostar ou não. Mas quando você exemplifica com a própria vida, é você que tem que ter a responsabilidade. E eu lembro que meu avô, Dácio, né, que sempre me acompanhou nessa minha caminhada aqui na Terra, enquanto criança e adolescente, ele falava assim para mim, quando eu respondi, eu dizia, avô, eu não penso em casar. Ele fazia assim, logo, logo você vai encontrar uma pessoa, mas eu vou lhe dar uma dica. Ele falava com as palavras dele e eu estou colocando aqui com as minhas. Ele dizia, eu vou lhe dar uma sugestão. Procure um amigo. Quando você formar amizade verdadeira com alguém, aí sim você vai ver que as outras questões do amor, essas atrações, vão ocorrer de modo natural. Quando você escolhe para casar um amigo, é muito mais fácil desse casamento ser eterno. Eu achei aquilo que Voinho falou algo tão assim, né? Eu digo, ah, meu Deus, eu já tenho tantos colegas que eu chamava de amigos, eu jamais vou querer casar com algum deles. Mas o tempo foi passando e um dia, quando eu fiz 11 anos, eu conheci uma pessoa
que a gente começou a conversar com um grau de amizade interessante, pois ele tinha um pensamento muito similar ao meu. E à medida que o tempo foi passando, ele com 12 anos, eu com 11, nós fomos nos conhecendo e vendo que até as questões das crenças religiosas, apesar da família dele ser católica e a minha mais fervorosamente católica ainda, nós tínhamos questões relacionadas a, ao lado espiritual que não nos eram respondidas. E aí nós vimos o quanto a gente queria seguir uma caminhada similar. E foi com esse menino que eu me casei. E que sou casada até hoje. Tenho 40 anos de casada agora. Em 2021 estamos fazendo 40 anos de casado. E meu avô não estava errado não. Quando você se casa com alguém que você nutre amizade, é muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais, eu vou usar a palavra dele, é muito mais saboroso, prazeroso viver um relacionamento a dois, porque existe uma relação de confiança mútua. E isso é a verdadeira amizade. Imaginem o que Joana nos traz aqui. Como estamos sendo educados a partir dessa amizade? Quantas questões minhas eu já trabalhei, quantas questões dele ele já trabalhou, quantas mudanças nós dois juntos já tivemos que fazer para que pudéssemos manter esse amor que iniciamos lá atrás, ó, ainda crianças, um com 11, outro com 12 anos. É dessa amizade que Joana está tratando aqui. É uma amizade que faz com que cada um de nós, ó, se sinta suportado. E nada melhor do que no mundo de provas e expiações, quando você se sente acolhido, quando você tem um suporte, quando você sabe que você pode se jogar, ó, que o outro vai lhe segurar. E você só consegue isso quando você se doa, se entrega, sem medo do que vai acontecer. Mas aí vocês podem me dizer, mas eu já fiz isso, eu já me doei, já me entreguei, e o outro lado não me segurou na hora que eu me joguei. Graças a Deus, Ele é um Pai lindo e maravilhoso que nos dá várias oportunidades. E aí nós podemos nos jogar mais vezes. Ah, mas depois que eu me joguei e eu caí, agora eu fico com medo de me jogar. Então vamos trabalhar esse medo. Sabe por quê? Porque temos que lembrar que nosso espírito é eterno. A gente vai ter medo de quê mesmo se somos eternos? Então, para a gente conseguir se libertar desses medos, precisamos entender que somos eternos. Eu trago aqui uma citação que eu acho linda e que Joana trouxe nesse capítulo. Eu conheci ela através de tio Diógenes, né, que ele fez filosofia, e ele me deu um livro que ele escreveu, e essa citação tem no livro dele. E Aristóteles ele coloca aqui: um amigo é uma única alma habitando dois corpos. É perfeito isso, né? É verdadeiramente isso. A gente sente essa integração de almas quando tratamos de verdadeiros amigos. Por isso, eu deixo aqui a minha amizade para vocês e digo a vocês, não tem nada melhor quando a gente perde o medo de se entregar para uma amizade. A gente experimenta o verdadeiro amor. Desejo a todos amor.
coração.